Fala, povo doidão por Jesus, seja bem-vindo ao Quartinho de Oração. Muito feliz de receber você aqui. E eu já quero anunciar a palavra de hoje. Eu quero falar sobre escolha diante de quem você vai se ajoelhar. Escolha diante de quem você vai se ajoelhar. E eu não posso, então, deixar de ler esse verso aqui, onde o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 14. Antes de eu falar, te peguei. Passa lá no meu site, prlucinho.com.br, porque você vive prometendo que vai, mas nunca vai. Dá uma olhada lá, tudo que eu tenho no meu ministério está lá. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, olha Paulo dizendo, ajoelho-me diante do Pai Celestial. Eu estava orando um dia, e eu estava contando para Deus meus problemas. Isso não tem muito tempo não. E eu estou lá, Deus, quero falar com o Senhor agora de dinheiro. Pai, agora eu quero falar de ministério. Deus, agora eu quero falar para o Senhor da minha saúde. Senhor, agora eu quero falar do meu casamento. Deus, agora eu quero falar dos meus parentes. Jesus, eu quero falar da minha igreja. Pai, eu quero falar do Brasil. Deus, eu quero falar para o Senhor agora da Emily. Jesus, eu quero falar para o Senhor dos meus filhos. E eu fui falando. E eu tenho uma mania, no final da minha oração, eu pego a minha Bíblia, eu fico agarrado com ela assim, e eu sempre busco uma palavra. Eu aprendi há muitos anos atrás a calar minha boca. No final da oração, eu posso orar o tempo que for, geralmente eu oro uma hora, eu paro de orar e eu calo a boca mesmo, não fico nem orando em línguas, nada, porque eu quero ouvir a resposta de Deus para mim. É possível ao longo dos anos você ir afinando o seu ouvido para você ouvir uma resposta de Deus. E essa resposta vem através da sua palavra. E nesse dia foi muito nítido para mim. É possível Deus falar ao seu coração, mas essa palavra dita ao seu coração pelo Espírito Santo precisa estar embasada e enquadrada dentro do que esse livro fala. Senão, é só um achismo da sua mente que esqueceu de tomar Rivotril, ok? Mas, nesse dia, eu apresentei ali meus pedidos todos para Deus e Deus me falou claramente assim: meu filho, já que você tem vindo fazer seus pedidos a mim, você não vai ter que pedir nada para as pessoas. E já que você tem se ajoelhado diante de mim, você não vai ter que implorar nada, nem pedir nada, nem se ajoelhar diante das pessoas. Essa frase ficou tão forte dentro de mim, parece que, sei lá, acho que se Deus tivesse descido e aparecido e falado comigo, tinha sido menos impactante. E eu com a minha Bíblia na mão, quando abro, cai exatamente nesse texto: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai Celeste. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não aprender a pedir as coisas para Deus, você vai ter que pedir pro resto da vida para as pessoas. Para as pessoas. Gente, estou precisando de ajuda. Gente, acorde meu casamento. Gente, meus filhos estão mal. Gente, me empresta um dinheiro. Gente, socorro no ministério. Gente, não estou dizendo que não pode, não. Mas quando você tem uma vida de oração e de dependência de Deus na oração, até na hora que você conversa com um ser humano, aquilo ali não é um simples pedido de uma pessoa para outra, mas se torna uma intervenção de Deus em seu favor. E se ajoelhar? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, Flor. Se você não se ajoelhar, quando eu digo ajoelhar, gente, eu estou falando o ato de orar. Pode ser ajoelhado fisicamente falando mesmo. É bonito. É bonito. Mas se você não se dobrar em oração diante de Deus, você vai ter que se dobrar diante dos homens. Certo é, sem se ajoelhar você não vai ficar. Ou você se ajoelha diante do poder dos homens e do favor dos homens e da misericórdia dos homens, ou você vai ter que se ajoelhar diante de Deus, diante do favor de Deus, diante da graça de Deus. A gente vê isso lá em Davi. Quando Davi cometeu o pecado do censo, de fazer o censo da nação de Israel, né? Aí o profeta chegou e falou: Davi, você pecou. Escolhe aí o que você quer. Que os homens te persigam durante 3 meses, ou que Deus envie uma praga.
Davi falou assim: eu prefiro apanhar de Deus do que apanhar dos homens. Eu prefiro ter que me dobrar e tomar chinelada de Jesus do que ser corrigido e repreendido pelos homens. Se você não ressuscitar a sua vida de oração, você vai passar vergonha. Essa é outra frase que Deus me deu. Quem não se desespera em oração diante de Deus, vai se desesperar e passar vergonha diante dos homens. Então, esse quartinho aqui de oração é o lugar onde eu dou chilique, choro, falo: ô Jesus, quero morrer, não estou aguentando, vou entregar tudo, ai, para mim acabou, faço minhas crises, meus draminha, mexicano, tudo é aqui. Mas ó, acabei a oração, filho. Sai daqui poder. Abre essa porta aqui, ó, e eu vou viver meu dia feliz, e eu vou viver para a glória de Deus. Agora, quando você não ora, não lê sua Bíblia, não busca, você vai ter que pedir para os homens, porque eu não quis pedir para Deus. Se ajoelhar diante dos homens e implorar o favor dos homens, porque não se ajoelhou e não implorou o favor de Deus. E vai ter que passar vergonha e chorar suas lágrimas diante dos homens, porque preferiu fazer isso do que chorar e passar vergonha diante do Criador. Por isso, esse vídeo de hoje é para te incentivar a ressuscitar sua vida de oração. Deus, eu oro por cada pessoa que está me vendo e ela consegue tirar esses minutos aqui para ver o vídeo, mas ela não consegue tirar esses mesmos minutos para orar. Ressuscita a vida de oração de cada um que está me assistindo, Deus. Eu estou te pedindo, por favor, porque senão essa pessoa vai ter que eternamente precisar pedir para os homens, se ajoelhar diante dos homens e se desesperar diante dos homens. Que a gente possa fazer tudo isso diante do Senhor, pois a promessa da tua palavra diz que aqueles que se ajoelham diante de ti não serão envergonhados. Eu abençoo cada vida com a ressurreição da sua vida de oração, em nome de Jesus. Amém.